Muito bom dia, pessoal. Estamos muito felizes de estar aqui hoje para lançar o nosso material Startup Landscape AgTechs, um estudo amplo feito a partir de um mapeamento de startups relacionadas a toda a cadeia agropecuária no Brasil e na América Latina, que a Liga tem orgulho de ter feito aqui em parceria com a Bung e com o Hub CNA Digital, e que hoje a gente lança nesse webinar com vocês. E a gente está super feliz de estar aqui com vocês hoje, então, para esse evento. Sei que deve ter bastante gente agora chegando na live, entrando. Essa live está sendo transmitida aqui pelo webinar e também pelo YouTube do Instituto CNA e todo o sistema CNA-Senar. Hoje, a ideia é que a gente passe pelos principais pontos, pelos principais achados do material, mas a gente quis aproveitar essa oportunidade também para trazer especialistas, para trazer gente muito boa aqui, para compartilhar com vocês as visões deles e a gente poder discutir o que tem acontecido, o que tem surgido de tendências, quais têm sido os principais movimentos de mercado de toda a cadeia do agro, quando a gente fala de startups e inovação, esse setor que é fundamental aqui para a economia do nosso país e da América Latina. Para a gente começar, então, com o pé direito, eu vou começar me apresentando, mas quero apresentar também os nossos painelistas que vão estar aqui hoje. Eu sou Daniel Grossi, eu sou cofundador, eu sou diretor aqui da Liga Ventures, sou responsável por toda a nossa frente aqui de inteligência, dados, produtos digitais, que é a área responsável por produzir esses materiais de inteligência que a Liga faz e divide com vocês. E esse material, como eu adiantei, ele foi produzido em parceria com o Hub CNA Digital e com a Bung, e a gente recebe aqui, então, a Daniele Leonel, que é coordenadora do Hub CNA Digital, e o Brian Souto, que é líder global de Business Technology e Estratégia de Ecossistemas da Bung. Para a gente começar aqui, eu vou pedir para os nossos painelistas se apresentarem. Vou começar aqui com a Dani. Dani, por favor, se apresenta e conta um pouco mais sobre como o sistema CNA-Senar e o Instituto CNA, por meio do Hub de Inovação, tem trabalhado para levar inovação e startups para os produtores rurais. Obrigada, Dani. Bom dia, Brian. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui, no lançamento desse estudo, o estudo aí das AgTechs. E falando um pouquinho, então, como o Dani bem disse, eu estou como coordenadora do Hub CNA Digital. A gente fica aqui em Brasília. O Hub CNA, ele é o hub de inovação, do sistema CNA, Senar e Instituto CNA. E a gente está aí atuando no mercado, trazendo inovação para os produtores rurais há um pouco mais de um ano. Então, é um hub bem novo, mas um hub que, até esse momento, a gente está investindo em 7 startups. Então, startups aí que entregam valor diretamente para o produtor rural, que é o nosso foco. E agora, em 2024, a gente vem com uma nova atuação, não deixando de investir em startup, os investimentos seguem, mas agora a gente vem, como forma de complementar os outros hubs de inovação especializados no agro, que já tem grande envergadura, já tem uma grande experiência, que a gente reconhece esses outros hubs. Então, a gente vem não para concorrer, mas complementar esses hubs por meio aí da proposta de valor do nosso hub, que é a facilidade, de aproximação ali, a capilaridade que a gente tem nas propriedades rurais, nas fazendas de todo o Brasil, em diversas cadeias produtivas aí do país, na verdade, todas as cadeias produtivas, a possibilidade, de financiamento e projetos pilotos. Então, trazendo em primeira mão para vocês aqui, esse ano a gente trabalha para financiar pelo menos 10 projetos pilotos, ou seja, trazer para o campo, para as fazendas ali, diferentes cadeias produtivas, soluções, tecnologias de startups que vão entregar solução ali diretamente para o produtor, testar essa solução, medir os resultados e, em caso de resultado positivo, a gente dá capilaridade para essa startup e leva essa solução para o máximo de produtores rurais possíveis. Uma outra iniciativa prevista aqui também no Hub é a aceleração de 50 startups. Então, a gente deixa de atuar somente em Brasília
e passa a atuar em todo o ecossistema de inovação do Brasil, apoiando o desenvolvimento, a consolidação e o desenho de soluções do agro. Então, a intenção é ajudar essas startups, pegar as melhores soluções, ir trabalhando, possibilidades de investimento, testes em campo. Então, trabalhar com as melhores soluções, entregando valor para o produtor. E aí, uma outra frente que a gente vai trabalhar e que é bem estratégica para nós aqui do sistema CNA, Senar e do Instituto, né, por meio da atuação do Hub, é o mapeamento dos desafios e dores dos produtores rurais. Então, esse mapeamento foi feito há algum tempo e agora a gente vai atualizar, ouvir o produtor, conversar com ele para poder endereçar esses desafios por meio de soluções e tecnologias com startups. Então, ao entender essas dores, a gente prioriza algumas e traz soluções de startups que estão aí em todo o ecossistema de inovação do Brasil e do mundo. Então, a gente está olhando aí para as melhores soluções e reforço aqui para entregar a solução para o produtor rural, que é quem nos interessa e para quem a gente quer gerar valor. Obrigada, Dani. Pô, muito legal, Dani. A gente vai ter a chance de discutir mais sobre isso, né? Mas é um baita desafio e uma missão muito interessante que vocês têm, porque quando a gente fala os produtores rurais, é como se a gente bota tudo num grupo único, mas é um grupo muito pulverizado, com perfis diferentes. Tem os pequenos, os médios, grandes, em diferentes localidades, com mais ou menos acesso à tecnologia, com mais ou menos maturidade para lidar com tecnologia, né? E esse trabalho de dar capilaridade para as soluções, ele é muito importante. E Brian, eu vou pedir também para você se apresentar. A Bung Claro. é uma baita referência, tem sido muito ativa no ecossistema de inovação. Eu queria que você contasse um pouco mais também como que a Bung tem trabalhado Boa. inovação aberta e se relacionado com startups. Bom, Daniel, obrigado. Obrigado, Daniela, aqui pela companhia no painel. Super feliz de poder estar aqui, estar representando os times da Bung. Feliz de fazer parte desse estudo que eu acho que é extremamente relevante para o agro, para a inovação no agro brasileiro. E me apresentando rapidamente, Brian, estou na Bung pouco mais de 7 anos, em 2 passagens na companhia. Por mais estranho que isso pareça, não sou um profissional de tecnologia nem originalmente de agro, sou um profissional de finanças que foi fazendo dentro da Bung essa jornada de transformação de carreira também. Então, passei por diferentes áreas dentro da companhia, entendendo o negócio, muito próximo daquilo que a gente executa como companhia. Então, super feliz por essa jornada na Bung. E hoje lidero globalmente as iniciativas dentro de tecnologia para agribusiness. Então, todo o nosso relacionamento para originação, que é o relacionamento com o produtor rural, e também sustentabilidade, que é core para o nosso negócio, são suportadas pela área pela qual eu sou responsável hoje na Bung, tá? E falando um pouquinho, eu acho que do como a gente vem atuando em inovação aberta, esse relacionamento com startups, eu acho que inovação e transformação digital são parte da estratégia global de negócios da Bung. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque inovação por inovação, às vezes não causa o impacto que é o que se espera. Então, acho que ter a inovação e a transformação na estratégia da Bung é super importante, e a gente tem apostado muito em inovação aberta para desafiar o nosso modelo de negócio, para impulsionar a transformação do setor e também pela agilidade na busca por respostas mais rápidas em mercados altamente dinâmicos, como os mercados que a gente atua. E aí, por isso, a gente tem especificamente uma área originalmente batizada de inovação aberta, mas que a gente renomeou, rebatizou justamente pela abrangência do escopo de estratégia de ecossistemas, que, como o próprio nome já diz especificamente, ela trabalha com o ecossistema externo à Bung, justamente para entender como o mercado nos afeta, e a gente está estruturado dentro dessa área em 3 grandes pilares. Uma é a inteligência, onde a Bung utiliza de maneira muito forte essa contribuição do mercado de inovação, startups, institutos de pesquisa, universidades, para entender modelos de negócio que podem disruptar o nosso negócio, possíveis colaborações que a gente possa fazer, e entendendo esse mercado e como isso nos afeta. Segundo pilar, cultura. Então, como a gente consegue trazer esse modus operandi das startups e a forma com que elas atuam de maneira muito ágil para os nossos times. Então, tem um impacto muito grande dessa questão da inovação no dia a dia, que é super relevante. A gente utiliza esse pilar de uma maneira super assertiva aqui na Bung, tem sido algo muito relevante para a gente. E inovação aberta mesmo, que é basicamente a nossa interação com startups para desenvolver iniciativas, projetos, para resolver desafios aqui da Bung.
Então, a gente busca realmente competências e ferramentas que não são parte do dia a dia das nossas operações, para poder fazer valer o nosso propósito, que é de conectar agricultores a consumidores para fornecer alimentos, ingredientes e combustíveis essenciais ao mundo. E eu acho que, para colocar para vocês formas de conexões, a gente tem várias formas de conexão para startups, mas a gente tem o nosso canal para conexão, pelo qual a gente disponibiliza o canal de Open Innovation, onde a gente disponibiliza as oportunidades e os desafios para que as startups possam colaborar com a Bunge, e também parcerias com hubs e redes de inovação, como a Liga Ventures, como a AgTech Innovation, da PwC, e também a Plug and Play, que são super parceiros nossos, pensando nesse ecossistema não só na região, mas também globalmente. Legal, obrigado, Brian, pela contextualização e acompanhando. Eu gosto muito dessa visão de ecossistema e desses pilares que olham para o alinhamento estratégico e para a cultura, porque acho que a única forma da gente conseguir chegar de fato em resultados tangíveis, né? Inovação pela inovação de fato não faz sentido. Para dar sequência aqui, eu quero só brevemente apresentar a Liga para quem está tendo contato pela primeira vez conosco. A gente é especialista em apoiar grandes empresas a planejar e executar as suas iniciativas de inovação, olhando para todos esses aspectos de cultura, inteligência, governança e resultados reais, que é uma coisa que a gente olha muito proximamente. E faz parte disso estudar os diferentes mercados. A gente atende grandes empresas em diferentes setores, entre eles o agro, que é um setor mega relevante para a nossa economia, para o nosso país. E essas iniciativas, como o mapeamento aqui de startups agro, tem como base aqui a nossa base de dados de mais de 53 mil startups aqui da Liga, que são organizadas e disponíveis aqui dentro da Startup Scanner, para quem quiser acompanhar, acessar, convido vocês para conhecerem. Então, todos os dados que alimentaram esses estudos aqui estão disponíveis na Startup Scanner, caso vocês queiram aprofundar. Startup Scanner é uma plataforma que permite que a gente mapeie e busque startups de diferentes setores aqui. Falando um pouco da estrutura do nosso material, a gente vai falar então sobre o overview desse cenário de agtechs na América Latina. O escopo desse estudo é a América Latina, com um aprofundamento, com um detalhamento aqui de Brasil. Acredito que muitos de vocês estão interessados também sobre o mercado brasileiro. Vamos falar sobre como isso evoluiu nesses últimos anos e vamos discutir um pouco sobre investimentos em startups do setor. Para começar, acho que vale trazer aqui, a gente analisou aqui 978 startups em 22 categorias. Essas categorias embarcam todo o processo, toda a jornada do agro ali, passando pelo pré-plantio, para o plantio e colheita, pós-colheita, por todos os processos agropecuários aqui, focado muito nessa jornada do agro diretamente. O que não está incluso aqui, acho que vale a pena falar também, a gente vai falar pouco sobre o que acontece depois com a produção. Então, a gente não vai incluir a parte, por exemplo, do varejo, do mercado de alimentos propriamente dito, de forma mais ampla, porque isso vai entrar depois no material de food techs, mas toda a cadeia do agro diretamente aqui foi coberta e é parte do escopo do nosso material. E já falando aqui um pouco dos principais achados aqui, a gente quis trazer uma visão de categorização aqui. Então, falando de América Latina, essas são as principais categorias em número de startups, de agtechs ativas. Quando a gente fala agtech ativa, é porque tem startups nascendo, startups pivotando, continuando e descontinuando seus modelos de negócio o tempo todo, e a gente sempre procura manter essa base bastante fresca, né? E a gente viu que na América Latina, biotech
as startups de biotecnologia são as principais, essa é a principal categoria em número de startups, né? Depois a gente vai olhar outros parâmetros, por exemplo, como investimentos, geração de empregos, mas em termos de número de startups, biotecnologia lidera aqui na América Latina, seguida por soluções de back-office para o agronegócio, soluções de gestão da pecuária, soluções de vantes, drones ali, né, e geoprocessamento, gestão de plantio de análise, nutrição das plantas, até passarmos pelas demais categorias aqui de um jeito bastante pulverizado. Dessas 978 startups, é importante dizer, mais de 80% dessas startups mapeadas são do mercado brasileiro. Então, quando a gente olha para essa categorização no Brasil, a gente tem 809 startups mapeadas, mantendo aqui um padrão muito parecido entre as tecnologias que são, entre as categorias que são líderes aqui. Então, biotech em primeiro, back-office para agronegócio em segundo, gestão da pecuária, vantes e geoprocessamento, gestão e análise de plantio. Uma coisa que eu queria aproveitar para abordar aqui com os nossos painelistas, já pegando o gancho com essa parte da categorização, pensando que são dois players que são bastante ativos aqui no mercado agro, né? Dani, eu queria perguntar para você que tipo de startups, que tipo de tecnologias são o foco hoje para apoiar as principais dores e oportunidades dos produtores rurais. O que vocês têm enxergado nessa frente? Bem, Dani, o foco, né, ele pode variar de acordo com a necessidade e as características de cada região. Então, como eu trouxe ali no início da minha fala, na minha apresentação, a gente busca mapear, né, a gente tem o contato direto aí com o produtor rural, então a gente prioriza quais são as necessidades, quais são as dores, para poder buscar realmente as soluções e entregar valor ali na ponta. Então, reforçando aqui, o foco ele muda de acordo com a região, com a necessidade ali do produtor, mas a gente tem visto aí algumas soluções, digamos assim, sendo sempre solicitadas, então trazer alguma delas aqui para vocês. A questão da conectividade, então a gente tem o desafio aí da conectividade em várias regiões do país, o que limita aí a questão da adoção de novas tecnologias, tecnologias mais avançadas. Então, soluções, né, que possam operar com limitação de conectividade são sempre bem-vindas aqui. A questão da rastreabilidade é um tema bastante quente também, então, desde a rastreabilidade na cadeia do agronegócio, então a gente falando ali, né, de processos, o rastreamento do processo, desde o cultivo ou a criação até chegar ali ao consumidor final, né, trazendo ali credibilidade, qualidade e segurança em todos esses processos. A questão da identificação individual de bovinos, então também é um grande desafio que a gente tem, buscar, né, uma tecnologia ali que permita a gente acompanhar a saúde do animal, a movimentação dele, ter todo um histórico desse animal ali, ajudando aí em questões regulatórias e também na qualidade da produção pecuária. E aí, outras dores aí que a gente vê também, a questão da segurança no campo, então, drones ou câmeras aí de tecnologia bastante avançada para evitar a questão de furtos, roubos ali nas fazendas. Crédito de carbono é um tema bastante quente aqui também. Então, todas essas tecnologias aí a gente tem buscado para entregar valor no produtor. Mas, como eu falei, né, a gente sempre vai atualizando e a cada momento novas demandas, novos desafios surgem de acordo ali com a região, com o estado ou a federação ali que a gente tem a proximidade. Legal, Dani, obrigado por compartilhar a visão. E vou estender a pergunta aqui para o Brian também, sob o ponto de vista da Bung, né? Quais têm sido as categorias que têm sido foco para vocês? Sim, obrigado pela pergunta, Daniel. Eu acho que, assim, quando tu olha para a inovação através de startups, a Bung não atua especificamente só com agtechs, apesar desse ser o nosso mercado. A gente tem uma ampliação e uma atuação maior, mas entre as categorias que a gente mapeou aqui, eu acho que eu posso destacar agricultura de baixo carbono, rastreabilidade e certificação, que eu categorizo dentro de geoprocessamento e Vante,
serviços financeiros e processos logísticos, né? E também ali, tu falou bastante sobre biotecnologia, a gente, através do nosso braço de Venture Capital, a gente tem investimento em biotecnologia, então a gente enxerga realmente que é uma tendência, algo que o Brasil tem puxado muito quando a gente pensa em adoção nesse processo. E falando um pouco dessas iniciativas atreladas à rastreabilidade, a monitoramento e tudo mais, eu acho que isso está muito atrelado a problemas reais, né? A desafios reais que a gente tem. Então, a gente tem muito forte aqui na Bunge o estímulo à produção sustentável. Então, muito em linha com o nosso compromisso de Legal. alcançar cadeias livres de desmatamento em 2025. Então, a gente fala que a gente faz uma inovação voltada a resolver problemas reais. E falando em problemas reais, eu gosto de citar cases específicos que estão relacionados com essas características, né? Então, com essas categorias que a gente colocou aqui. Então, eu posso falar do programa Parceria Sustentável, que é onde a Bunge compartilha conhecimento, metodologia, ferramenta para revendas cooperativas, para auxiliar justamente na rastreabilidade, que é um ponto que a Daniele trouxe também como crítico, e no monitoramento de fornecedores, garantindo, assim, uma visibilidade na cadeia de suprimentos de soja, principalmente para o Brasil, e a gente faz isso em parceria com uma agtech chamada Vega Monitoramento, com a qual a gente tem uma parceria super interessante, super bacana, onde a gente disponibiliza o acesso à plataforma deles justamente para análise socioambiental de propriedades e também por meio de sensoramento remoto e análise através de inteligência artificial. E tem um outro case super interessante que eu gosto de citar de inovação aberta, resolvendo esses problemas reais, que é a nossa fintech, que a gente lançou no meio do ano passado, batizamos de FinCrop, e essa fintech, apesar da gente trazer como um projeto interno na Bunge, uma solução criada pela Bunge, ela é uma inovação concebida dentro de inovação aberta, dentro desse panorama de inovação aberta, porque a gente acaba tendo a utilização na FinCrop de múltiplas soluções, de múltiplos players, a gente está falando de startup e outras empresas que conectam na FinCrop para poder conectar agricultores ao mercado financeiro. Então, eu acho que isso é bacana quando a gente olha para essas categorias aqui, a gente vai traduzindo isso em ações reais do nosso lado, e é um pouco do que a gente vem fazendo na Bunge nessas frentes de agricultura de baixo carbono, rastreabilidade, biotecnologia e serviços financeiros, que eu acho que são alguns highlights aqui do que a gente vem conduzindo na Bunge. Pô, muito interessante, muito interessante. E acho que tem até algumas coisas que a gente vai discutir aqui, por exemplo, essa parte de serviços financeiros, né? Esse encontro entre fintech e agro foi uma coisa que apareceu bastante aqui no relatório, e a gente vai ter a chance de falar mais. Acho que talvez a coisa comum entre todos os produtores é que todos eles precisam de serviços financeiros, obviamente cada um especializado para o seu perfil, né? Mas todos eles precisam de serviços financeiros, e fintechs são uma vocação grande aqui do mercado brasileiro, né? Então, muito legal ver essa combinação acontecendo aí dentro também. Para a gente dar sequência aqui, até antes de eu seguir na apresentação, vou só aproveitar para fazer uma pausa aqui para falar com o pessoal que está assistindo a gente. Quem quiser já ir fazendo perguntas, usa a nossa área de perguntas aqui do Zoom. No final aqui a gente vai separar um tempo para responder, vamos tentar responder o máximo aqui que a gente conseguir, mas vamos separar um tempo para responder algumas dessas perguntas, já podem ir fazendo, no final a gente vai puxar essas perguntas. Mas então, vindo aqui para um outro ponto legal que o estudo traz, que é sobre a evolução do número de startups ativas por ano, né? E a gente percebe que o mercado ele foi incipiente até ali 2014, quando começa um crescimento bastante acelerado ano a ano do número de startups ativas, e que estabiliza em 2021, já num volume grande de startups aqui, né? Estabiliza em 2021, e aí o crescimento é um pouco menos acentuado aqui do número de startups ativas nesses últimos anos. Obviamente, era um mercado que tinha muitas oportunidades a serem exploradas, e estava no estágio muito inicial, e essa curva em S aqui, né, mostra também um amadurecimento desse setor. A gente teve um crescimento grande de volume de iniciativas, e a gente começa a ter uma consolidação, de várias dessas iniciativas, várias delas amadurecendo, captando rodadas relevantes, fazendo transações importantes aqui, mas também uma estabilização no número de novas startups nesses últimos anos. Falando sobre a distribuição disso no país, né? Acabei já abordando brevemente antes, mas eu queria aprofundar para
aproveitar para aprofundar e até conversar aqui com os nossos painelistas sobre isso. Quando a gente olha essa distribuição por país, a gente vê uma predominância bastante grande do Brasil aqui, dentro da América Latina, né? São 83% das startups ativas estão no Brasil, e aí a gente vem com Argentina, México, Colômbia, Chile, de um jeito bastante distribuído. Depois a gente vai falar um pouco também sobre o volume de investimentos aqui. Eu queria aproveitar então para conversar com vocês, começando aqui pelo Brian, sobre o que você vê sobre o papel da América Latina e, claro, do Brasil no desenvolvimento de inovação para o agro, especificamente, né? Qual que é a importância do continente para o desenvolvimento de inovação para o agro? Bom, eu acho assim que o ecossistema da América Latina, do Brasil especificamente, é extremamente rico e a gente eu atuo de forma global na Bung e tenho visto essa riqueza desse ecossistema chegando nas outras geografias, então isso é super interessante da gente ver, acho que tem um papel super crítico. Eu acho que essa explosão que a gente vê de agtechs nos últimos anos, e eu acho que essa resiliência das agtechs brasileiras ao longo do processo, que eu acho que é algo importante de se enfatizar, é reflexo da nossa posição como país e como player do agronegócio Claro. numa escala global. Eu acho que isso é um reflexo. E eu costumo dizer internamente, quando estou falando com startups, que nenhum player de inovação para o agronegócio pode se dizer escalado globalmente se ele não tiver escalado no Brasil. Acho que isso é super importante de colocar. Então, existe um oceano azul para ser explorado no Brasil em termos de tecnologia. Eu acho que a gente está super avançado e a gente vem observando isso ao longo dos últimos anos. E eu acho que o Brasil pode ser, e está sendo, esse exemplo para fora do como é que tu consegue criar um ecossistema forte que realmente resolva problemas reais. Eu gosto de bater nessa tecla, que leve soluções ao produtor para entregar valor, para gerar valor para todas as partes da cadeia. Eu acho que ele é reflexo do que a gente vem fazendo como agro no Brasil. Então, acho que esse é parte desse processo. E uma coisa que eu vi muito é a gente trocando ideia com outras regiões. Então, acho que isso é super relevante. Assim, a gente trocando ideia dentro do AgTech Innovation da PwC, a gente fez um trabalho com a Nova Zelândia. Então, a gente fez a exportação de startups daqui para lá e importou startups de lá para cá, justamente porque essa troca, essa interação entre as diferentes geografias nos leva a achar realmente soluções para desafios reais. Então, acho que isso é super interessante. Eu vejo muito o Brasil sendo essa referência e a América Latina como um todo. A gente mesmo tem relacionamento com startups em toda a região, inclusive fora. Então, acho que é parte dessa troca. E no final do dia, os desafios são muito parecidos, Daniel. Eu tinha essa curiosidade de entender, assim, quando a gente olha, cara, relacionamento com os Estados Unidos, quando tu pensa em problemáticas que eles têm, tem temas que a gente está muito mais avançado aqui. Então, acho que isso é super importante. Então, a gente ter essa ciência que os problemas, que os desafios são parecidos e que a gente pode encontrar soluções através dessas trocas entre as regiões. Eu acho que o Brasil e a América Latina são, com certeza, definitivamente protagonistas nesse processo de inovação no agro. Pô, muito legal ouvir isso. E até aproveitando a sua. Acho que você acabou abordando um pouco na resposta aqui, mas aproveitando a visão global de vocês, vocês têm percebido também o interesse de startups de fora em entrar no nosso mercado? Muito, muito, muito. Eu recebo, o time todo da Bung recebe muitos contatos de startups querendo explorar a região, justamente por esse ponto que eu te trouxe. Ninguém vai ser um player global, ninguém vai ser um unicórnio do agronegócio se ele não estiver no Brasil, se ele não estiver operando em escala no Brasil. Eu acho que isso é super relevante. E, obviamente, a gente tem que tirar vantagem disso, no sentido de explorar isso para poder extrair valor para o produtor, extrair valor para os membros da cadeia, para esses pedaços das nossas cadeias de valor. Então, a gente recebe muitos contatos para diferentes frentes, inclusive de outras indústrias, que eu acho que é algo super curioso, startups que hoje atuam de maneira escalada, por exemplo, em indústria 4.0, tem interesse em vir para o Brasil para poder explorar coisas aqui na região, justamente por pensar em, cara, como é que eu aplico conceitos de indústria 4.0 no campo. Então, assim, são algumas das coisas que a gente vem explorando e observando no mercado. Legal, faz todo sentido. E Dani, vocês têm uma missão muito importante aqui de desenvolver o agro brasileiro, né, através de inovação. E aí,
olhando para o estudo, o Brasil é disparado o país com mais startups relacionadas a esse tema aqui na América Latina, que mostra uma maturidade do país nesse setor. Eu queria ouvir, na visão de vocês, em que estágio que a gente está na digitalização do campo aqui no Brasil. Esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução, ela é uma realidade para a maioria dos produtores? Obrigada pela pergunta, Dani. Então, a gente realmente, né, é líder aí quando a gente fala de startups no setor do agro, o que mostra aí uma certa maturidade do setor, né, nesse mercado. Mas enquanto grandes produtores e grandes empresas aí agrícolas, né, estão na vanguarda adotando tecnologias avançadas, por outro lado, a gente tem limitações para os pequenos e médios produtores, como o alto custo dessas tecnologias, a falta de infraestrutura tecnológica e também a questão, né, da limitação do conhecimento desse próprio produtor. Então, a gente vê uma disparidade aí entre os grandes produtores com os médios e os pequenos. A gente tem visto aí uma certa adoção, se caminhando, né, para a adoção aí de tecnologias dos pequenos e dos médios, mas ainda é uma realidade que precisa ser avançada, que precisa ser melhorada e que só um setor não vai conseguir fazer sozinho. Então, é necessário, nesse sentido, né, a gente ter aí investimentos em pesquisa e desenvolvimento, políticas de apoio e fomento, né, a esses avanços tecnológicos e de digitalização no campo, e principalmente aqui na minha visão, falando de inovação, né, a parceria aí, a união dos stakeholders, que a gente fala aí da Triple Helix, que é parcerias entre o governo, a universidade, o setor privado para levar essa digitalização e cada vez mais levar as tecnologias e avançar no setor aí quanto à maturidade e digitalização no campo. Boa, obrigado, Dani. Avançando aqui com alguns dos principais achados aqui do material, né? É legal compartilhar com vocês. A gente deu uma visão geral sobre as categorias, né? Mas aqui a gente gosta sempre de trazer quais são as principais categorias fundadas nos últimos anos, de startups ativas fundadas nos últimos anos, porque isso dá uma noção do que está nascendo agora, do que está sendo tendência, o que tem tido de movimentação num período mais recente, né? Biotech, que é a líder como categoria com mais startups, segue sendo aqui, né, aquela que mais gera novas startups, mas tem um destaque importante aqui para serviços financeiros, que foi um ponto que a gente já pincelou aqui, que é a segunda categoria em que tem mais startups sendo fundadas aqui nesses últimos anos. Outros pontos que passaram aqui, por exemplo, a agricultura de baixo carbono, que tem muito a ver com tendências de sustentabilidade e de ESG, que têm sido discutidas e abordadas aqui também. Também tem um destaque importante aqui nessa categoria, que mostra que tem um alinhamento entre as tendências e o que tem tido de demandas aqui do mercado. Legal de falar também que a grande maioria dessas startups, mais de 80% delas, são startups focadas no B2B, muitas vezes com foco nos próprios produtores, mas em toda a cadeia B2B aqui. E na sequência aqui, um pouco mais de 10% delas aqui são startups focadas em B2C. Lembrando que a gente tem categorias aqui, como, por exemplo, proteínas e bebidas alternativas, farm to table, que vão ter um alinhamento maior mesmo com o consumidor final. Falando sobre equipes, aqui tem um gráfico que eu acho que é legal de trazer, que é esse de categorias que mais empregam. Embora serviços financeiros seja a 10ª categoria em termos de número de startups, ela é a primeira que mais emprega. Essa conexão entre fintechs e agro, ela acaba sendo uma combinação aqui que atrai bastante interesse do mercado, que movimenta bastante capital, e aonde a gente encontra, então, startups mais maduras, que empregam mais pessoas. Quando a gente for falar de investimento, inclusive, a gente vai ver que algumas das principais rodadas de investimento aqui desses últimos anos vieram
desse setor. Agora eu queria chamar a atenção para esse gráfico aqui, que traz a distribuição por tecnologias, a evolução dessas tecnologias que estão sendo adotadas. Porque, óbvio, uma coisa são as categorias ali, de onde as soluções entram na jornada, né? Outra coisa é a tecnologia utilizada pelas startups desses setores. E uma coisa que chamou bastante atenção, queria aproveitar aqui para discutir e até direcionar uma pergunta para o Brian aqui. Quando a gente olha para essa lista aqui das principais tecnologias, a gente vê muita coisa relacionada à cadeia de dados. Então, Data Analytics, bancos de dados, Big Data, sensorização, quando a gente fala de sensores, na prática a gente está falando de meios de extrair dados para depois serem analisados ali, né? Mas eu queria ouvir de você, Brian, que tecnologia que você espera, ou até o que você gostaria de ver, na verdade, crescer mais nos próximos anos? Bom, eu acho que aqui tem algumas tecnologias que a gente tem olhado de maneira muito próxima, assim, por entender o potencial de transformação no agro, obviamente inteligência artificial, inteligência generativa, a gente tem visto como algo que Uhum. potencialmente pode disruptar, mudar muito a forma com que a gente faz negócio. Está mudando, acho que já é uma realidade, e a gente já vê alguns estudos falando sobre a utilização desse tipo de tecnologia dentro do campo, então acho que isso é super relevante. Tem algumas coisas que eu acho que ainda vão se movimentar muito, que é no caso de sensoramento remoto, não o sensoramento remoto em si, mas a utilização dos dados e blockchain. Blockchain, eu acho que Uhum. ele está saindo daquele hype, eu acho que já está aterrissando em soluções mais reais e que eu acho que são super relevantes e que podem realmente, por exemplo, em temáticas como rastreabilidade, mudar o panorama do agronegócio. Então, eu acho que isso é super relevante. Mas eu gosto aqui de fazer uma provocação quando a gente fala de novas tecnologias, né? Porque a gente foca muito na tecnologia em si, no quão relevante e disruptiva ela pode ser, mas eu gosto de me atentar ao básico. São assim, como é que eu consigo fazer com que essas tecnologias se traduzam em ações reais, principalmente para o produtor, dentro da fazenda? Como é que eu Perfeito, torno isso perfeito, acionável? Porque assim, eu posso ter uma perfeito. ciência de foguete por trás utilizando uma determinada tecnologia. Se isso não se transformar em ação real no dia a dia do produtor e mudar a cadeia, né, nas etapas seguintes, tem pouco valor. E a gente vê muito isso, é aquela máxima do estou apaixonado pela solução e não pelo desafio, pelo problema. Então, eu acho que aqui, olhando para essa distribuição de tecnologia, eu vejo muito potencial para cada uma delas contribuir para mudar o agro, mas eu acho que a gente precisa efetivamente pensar em como essa tecnologia resolve o problema real e se torna algo acionável. Porque uma coisa que a Perfeito. gente tem visto através de pesquisa, interação com o produtor e tudo mais, algo que é liderado pelo time da Bunge, pela área de estratégia de ecossistemas, é, é o produtor falando assim, cara, eu tenho um painel de avião, eu tenho tecnologia, eu tenho Aham, muita aham. informação na minha frente, mas eu não consigo tornar isso acionável. Como é que eu consigo tornar isso uma ação prática no meu dia a dia de forma perene? Então, acho que esse é o principal desafio quando eu olho para a Baita tecnologia. desafio. Sou apaixonado pela tecnologia, no que ela pode gerar de transformação, mas gosto dos problemas reais e do como é que a gente torna isso acionável. Acho que esse é um pouco da forma que a gente tem encarado isso aqui na Boom. Total, né? E é um setor, e de forma bastante ampla, está muito acostumado a adotar tecnologia, mas quase sem perceber, né? Então, a tecnologia Exato. está nos insumos que ele está usando, nas sementes que ele está usando, mas o processo de No maquinário. digitalização é mais difícil de acontecer de forma tão fluida, né? Sem essa fricção, né? Não, exatamente, exatamente. A gente vê muita tecnologia no maquinário também, No então isso é algo que o maquinário, produtor ele utiliza hoje isso no dia a dia. Mas de novo, quando a gente começa a entrar nessas ações que a gente precisa desdobrar, eu acho que ainda tem um espaço muito exato, grande para a gente conseguir utilizar a tecnologia para tornar isso simples. GenAI pode ser um caminho, pode sim ser um caminho. A gente tem total. olhado coisas nesse sentido de como é que tu traduz temas complexos em soluções simplificadas. Então acho que isso é super relevante. Pô, muito legal. Dando sequência aqui, entrando na reta final do nosso estudo, o último dos 3 blocos ali, a gente começa a falar então sobre investimentos em startups. Aqui a gente traz um pouco do cenário de investimentos em startups na América Latina. Então a gente vê que em 2021 a gente teve um pico de investimentos, pegando aqui por volume investido, né, na América Latina. Depois, uma pequena queda.
em 2022 e uma pequena queda em 2023. Esse é um comportamento que aconteceu em praticamente todo o mercado, todos os setores aqui. E eu vou mostrar que no Brasil isso foi um pouco diferente. Acho que dá para ver já nesse gráfico, mas depois a gente vai olhar destacado, né? Uma coisa que chama atenção é, vocês vão ver que o Chile, por exemplo, aparece aqui como o grande motor aqui de investimentos em 2021, ainda com algum volume relevante em 2022 e uma queda aqui em 2023. Esse impulso do Chile tem muito a ver com uma startup aqui, que é a Notco, que entra na parte de proteínas alternativas, um tema que inclusive a gente observou que foi muito quente em 2021, e que sozinha ela captou 235 milhões de dólares em 2021. Então esses 1 bi 200 aqui, quando a gente olha para o Chile, 95% disso foi o deal da Notco, e a mesma coisa em 2022, eles fizeram uma nova rodada em 2022, uma rodada de 367 milhões de reais, o que acaba jogando bastante os números do Chile para cima nesses 2 anos. Se a gente tira essa variável, a gente vai ver que o Brasil ele é bastante predominante aqui em termos de volume e número de investimentos no agro, em startups agro, quando a gente compara com outros países da América Latina. Quando a gente fala, então, de investimentos em startups no Brasil, a gente tem algumas notícias interessantes que eu acho legal de compartilhar aqui, né? A gente vê que a gente sai de um patamar de 250 milhões de reais investidos em 2020 para mais do que o dobro disso em 2021. E como eu falei, 2021 foi o ano para investimentos em startups no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E isso vale para todas as categorias. Mas uma coisa que chama bastante atenção é que 2022 no Brasil foi quase o dobro de 2021. E esse é um comportamento completamente atípico quando a gente compara com outros mercados. Em todos os mercados, o que se esperaria era um nível de investimento mais parecido com o que foi em 2020, quando a gente olha a média. Eu trouxe até um gráfico que mostra isso. Olha, se a gente olhar aqui em cima, isso aqui é o volume total de investimento em startups no Brasil. Esse gráficozinho aqui do canto superior direito. Vocês podem ver que a gente sai de 2020 no patamar de 19,5 bi para 57 bi e depois desce para 18 bi. Esse é um comportamento que a gente viu na maioria dos segmentos. Mas, no Brasil, a gente vê um movimento diferente. A gente vê um 2022 maior do que 2021, não só maior, o dobro de 2021, e uma pequena queda em 2023 em relação a 2022, mas ainda assim um número bem maior do que o de 2021 e bem maior do patamar de antes de 2021, quando a gente compara com 2020, por exemplo, né? O ecossistema, de uma maneira geral, no Brasil e no mundo, ele se parece hoje muito mais com o volume que tinha até antes de 2020, com 2019, 2018. Mas o agro não. O agro no Brasil, ele segue crescendo e eu acho que essa é uma notícia bastante interessante da gente compartilhar aqui. E eu já até queria pegar um gancho disso para ouvir um pouco da Dani aqui. Dani, vocês acompanham e estimulam muito o desenvolvimento do agro no Brasil e, obviamente, isso passa por inovação. A gente percebe um amadurecimento aqui do setor, né? O que falta? Por outro lado, a gente ainda não tem aqui no país um unicórnio do agro, por exemplo, diferente, por exemplo, do logística, que a gente teve alguns, do mercado financeiro, que a gente teve alguns, né? O que falta para a gente ter esse unicórnio? Mas mais do que isso, assim, é relevante a gente hoje ter um unicórnio no mercado brasileiro? Obrigada pela pergunta, Dani. Eu acho que antes de eu responder as suas perguntas, né, vamos esclarecer aqui para o público o que é um unicórnio, Boa. porque nem todo mundo sabe. Unicórnio, né, são startups aí avaliadas em mais de $1 bilhão antes delas abrirem o capital para o mercado. Então, são startups gigantes que a gente tem aí. Agora, vamos lá, a resposta. Uhum. Eu sei porque eu enfrento essas perguntas às vezes aqui, Dani, então desculpa aí. Legal. Vamos lá.
A gente não tem ainda o unicórnio no Brasil, mesmo tendo, né, o agronegócio como com um PIB significativo aí no país, que tem tudo para gerar esse unicórnio, esse setor que é bastante relevante aí no nosso mercado. Mas eu acredito que está muito atrelado, né, à dificuldade de escala e à maturidade do próprio setor. Então, quando a gente traz ali a questão da digitalização, né, o difícil acesso a algumas tecnologias, os próprios produtores rurais, os pequenos e os médios, que ainda, né, têm dificuldade de acessar essas tecnologias, isso dificulta um pouco que a gente tenha esse unicórnio aqui no país. Mas quando você me pergunta, né, se é relevante, se é de fato relevante a gente ter esse tipo de startup aqui, eu acho que não existe, né, uma resposta certa ou errada. O que vale, né, o que a gente tem que considerar é realmente o número de investimentos que estão sendo feitos nesse setor aqui no país, os números de transações e aquisições no mercado agro, né? Então, não adianta a gente ter um unicórnio e o restante das startups que estão em volta não serem relevantes, não serem robustas e não atender o mercado. Então, é importante a gente ter um ecossistema consolidado, com um número maior, né, de players relevantes, robustos e maduros para entregar valor e realmente aumentar aí a questão dos investimentos. O que não quer dizer que, né, ter uma startup unicórnio no agro, uma estrela aqui dentro do país, não é relevante. É sim, a gente sabe que dá visibilidade para o mercado, atrai novos investimentos, atrai outras startups grandes aí, então outros unicórnios podem surgir quando um unicórnio em determinado setor surge, e principalmente a gente vê ali, né, o reinvestimento do capital ali, então a gente vê essas startups, né, os seus fundadores, os seus CEOs investindo em outras startups, adquirindo novas startups, então a gente gera um mercado muito mais robusto, muito mais relevante aí, como você trouxe, né, no setor financeiro, a gente tem aí também Foodtechs, a gente pode trazer como exemplo, né, do impacto aí do iFood e do Nubank no mercado, onde ali essas startups aí, unicórnios no Brasil, adquiriram várias outras startups e seus fundadores fazem investimentos em diversas outras. Então, Legal. são esses pontos, mas eu acho que muito mais importante do que a gente ter um unicórnio é ter um conjunto de startups, um conjunto de players robustos, maduros, para realmente fazer com que o ecossistema fique relevante e entregue cada vez mais valor aí para o agro. Faz bastante sentido, Dani. Concordo bastante com essa visão. E bom, estamos chegando aqui na reta final do nosso conteúdo aqui. Vamos ter tempo para algumas perguntas, mas queria só para um bate-bola final passar por esse slide que mostra as categorias que atraíram maior investimento, serviços financeiros em primeiro aqui, muito impulsionado pela rodada grande levantada pela Nagro no ano passado, mas tradicionalmente serviços financeiros têm sido uma área que tem atraído bastante investimento. Nos últimos anos, por exemplo, a gente teve a Agroland, a Thrive, a Terra Magna, que também são dessas áreas. O próprio Brian falou da FinCrop da Bung, né, uma iniciativa da Bung. Então, é uma área que tem atraído bastante atenção e tem atraído bastante investimentos. Junto aqui com a agricultura de baixo carbono, que também é uma tendência que acho que todo mundo citou no papo de hoje, né? E acho que é legal ver isso refletido aqui. E eu quero então aproveitar para a gente pegar um gancho, já agora indo para uma reta final aqui, sobre o que vocês esperam sobre investimentos em inovação no agro e na América Latina para os próximos anos. Que tipo de tecnologia a gente pode esperar que cresça mais? Em termos de volume de investimento e movimentações, o que vocês estão vendo aqui como visão de futuro aqui de investimentos? Aí, Dani, se você quiser começar, depois o Brian. Tá. A gente tem visto aqui, Dani, muito a questão no avanço, né, na agricultura de precisão e digitalização. Então, o uso de drones, sensores IoT, a questão de Big Data, então são questões bastante relevantes aí que a gente tem escutado bastante. A própria inteligência artificial é algo que se fala bastante.
né, para integração aí de diferentes fontes de dados agrícolas e muitas tecnologias voltadas aí para práticas agrícolas sustentáveis, né? Então, isso é um tema bastante quente, bastante relevante. Então, a gente está com um olhar muito para essas linhas aí de tecnologias e soluções. Legal, Brian. Bom, do meu lado, eu acho que tem uma visão parecida com a da Daniela aqui, quando a gente pensa em termos do para onde está indo e onde é que vão ser os grandes investimentos. Eu acho que, assim, continua um cenário super positivo, muito lastreado nos desafios que a gente tem. Então, imprevisibilidade climática, escassez de água, a necessidade de descarbonização do setor. Então, acho que quando a gente olha para esses desafios, a gente vai ver que o nível de investimento vai continuar muito forte. E em termos de tecnologia, eu me apego muito ao dado. Então, assim, eu acho que os grandes players que vão evoluir muito nesse processo são os players que capturam dados de maneira eficiente, seja com IoT, seja com sensoramento remoto, e conseguem transformar isso em ação para o resto da cadeia, principalmente pela temática de sustentabilidade, de agricultura de baixo carbono. Então, players de agricultura de precisão, captura e gestão de dados, analytics, a utilização de inteligência artificial nesse processo, eu acho que são as grandes frentes, mas eu acho que o foco da agricultura nesses próximos ciclos vai estar muito conectado com o dado, quem consegue capturar dado e gerar valor a partir do dado. Acho que essa é a visão que eu tenho para os próximos anos. Faz bastante sentido, bastante coisa que a gente discutiu e viu aqui está diretamente relacionado ou à captura, ou à análise, ou a como a gente trabalha aqui os dados em cada etapa da jornada, né? E até quando a gente fala de inteligência artificial, que foi o assunto de 2023 e parece seguirá sendo em 2024, na prática a gente está falando de aplicação de dados, e a só existe com muito dado, né? É um É próximo isso. passo aqui. Perfeito. Muito bem, pessoal. A gente já vai para a parte de perguntas. Vou só passar por algumas considerações finais aqui. Vocês vão receber aqui no chat, a Thames vai compartilhar com vocês também uma pesquisa. Se vocês puderem compartilhar aqui o que vocês acharam do nosso papo hoje. A gente vai ter outros materiais como esses nas próximas semanas, então a gente tem previsto aqui, acabamos de lançar há pouco tempo aqui o material de Construtex e de Insurtex, tem previsto aqui o material em que a gente vai dar um apanhado do ecossistema em 2023, vamos falar de saúde e tecnologia centrada no paciente, vamos falar de vendas, e todos esses dados, como eu passei, eles vêm da Startup Scanner, quem tiver mais curiosidade, só entrar aqui. Indo para a nossa parte de perguntas e respostas, vou aproveitar também para já disponibilizar um QR Code com o download do material. Se vocês quiserem baixar o material integral, ele já está disponível para vocês. A Thames vai compartilhar o link com vocês aqui também no chat, vocês já podem ter acesso. Esses slides que a gente mostrou aqui e vários outros vão estar nesse material. E vou então para a nossa parte de perguntas para o pessoal. Vou pedir para todo mundo responder bem rápido para a gente tentar cobrir o máximo de perguntas possíveis e vou direcionando aqui entre Dani e Brian para a gente aproveitar que a gente está com um painel de peso aqui e poder tirar o máximo aqui. Vou começar com uma pergunta do Pedro Siena, uma pergunta técnica bem rápida. Ele perguntou o que é uma startup ativa para a Liga. A gente olha no material, a gente sempre fala muito de startups ativas, né? Pedro, eu vou responder essa. Tem startup que nasce e startup que é descontinuada o tempo todo. A gente tem uma disciplina aqui de rodar crawlers e analisar quais são startups em que a gente consegue identificar traços de atividade. Ou seja, essa startup está com o site fora do ar há muito tempo, provavelmente ela não está mais ativa. Essa startup não tem mais pessoas trabalhando nela, provavelmente ela não está mais ativa. Essa startup está postando constantemente nas redes sociais, então ela provavelmente está ativa. Então a gente fica procurando traços de atividade ou de inatividade para tentar trazer sempre uma lista limpa aqui para vocês. Tem uma pergunta do Paulo que eu vou direcionar para o Brian aqui, que olha bastante para a sustentabilidade. O Paulo falou que com o aumento dos eventos climáticos extremos, que vão afetar aqui diretamente a produção dos alimentos, como que vocês veem a participação das startups na busca por soluções para mitigação desses efeitos? Bom, excelente pergunta, obrigado, Paulo. Eu acho que
como eu falei, eu acho que o ecossistema é que vai resolver os desafios que a gente tem. Não vai ter um player sozinho que vai resolver um problema complexo como esse de maneira isolada. Então, eu acho que, a princípio, para mim, a leitura é o ecossistema vai drivar a solução dos principais desafios que o agronegócio tem. Então, eu acho que o primeiro passo, como as startups podem ajudar nesse processo e como elas vão atuando, eu acho que é aplicação de tecnologia para resolver problema real. Estou sendo extremamente repetitivo nesse ponto, mas eu acho que é entender que não é a tecnologia per se, mas que problema que ela está resolvendo nisso. E a outra palavra que eu gosto de trazer para a mesa é colaboração. Como uma startup consegue colaborar com Legal. um grande corporate, como é que ela consegue colaborar com uma outra startup, porque muitas vezes uma startup sozinha não consegue chegar no produtor e ter uma proposta de valor tão completa a ponto dele fazer essa adoção. E lembremos que o agro tem ciclos longos. Então, não é como um varejo que eu faço um teste AB e eu consigo ter uma velocidade maior no teste. Eu vou ter testes mais prolongados. Então, acho que, sendo bem curto aqui na resposta, eu acho que a colaboração e a resolução de problemas reais são passos importantes para esse processo. Legal, legal. Dani, tem uma pergunta que eu vou direcionar para você, que eu sei que é uma parte que você estuda e aprofunda bastante. A Ceci perguntou como você avalia o papel dos hubs para esses resultados aqui. Para esses resultados, eu estou entendendo, para a evolução da inovação no setor do agro. Perfeito, Dani. Bem, a gente sabe aí, né, que vários ambientes de inovação, vários habitats de inovação, principalmente incubadoras e parques tecnológicos, estão vinculados às universidades, que é onde nascem as pesquisas, é de onde vêm as startups hard sciences mais robustas, startups que realmente fazem a diferença aí no mercado, né? Então, o papel desses hubs no desenvolvimento, consolidação das startups faz muita diferença. Então, eu já atuei em uma consultoria de inovação, Liga Ventures, inclusive, e a gente via que, para conectar as startups com as grandes empresas, a maturidade das startups que chegavam até nós, quando tinha passado por um outro habitat de inovação, uma incubadora, um parque tecnológico, era muito maior. As startups já estavam preparadas ali para fazer negócio, para gerar projetos, POCs, né, com as grandes empresas. Então, o papel que vocês desempenham, né, ali nessa consolidação, o trabalho de trazer a startup para o mercado, ele é fundamental e, sem dúvida, tem impactado muito aí no crescimento dessas startups e do próprio mercado, né? Porque facilita aí realmente o acesso delas às grandes empresas devido a esse trabalho que já é feito aí, que a gente sabe que não é fácil desenvolver, apoiar ali essa parte da startup, né? Desde a fase da ideia, o início dela, até que ela consiga ir para o mercado. Perfeito, Dani, obrigado. E tem uma última pergunta aqui que eu vou direcionar ao Brian, que tocou no assunto de IA generativo. Rafael Fiuza, ele falou aqui que ele está destacando aqui o peso que a IA generativa ganhou nesse último ano, e entende que cada vez mais as grandes empresas vão estudar como implementar isso. E ele está perguntando, na sua visão, quais as aplicações que a IA generativa vai ter no agro, e que etapa da cadeia está mais preparada para começar com essa nova onda aqui de tecnologia? Bom, essa aí a gente tem quanto tempo, Dani, para eu me preparar aqui? Porque essa é uma... 2 minutos. Obrigado, Fiuza, pela pergunta. Eu acho que quando a gente pensa no uso da tecnologia GenAI para IA generativa, GenAI para agricultura, é um oceano azul, sinceramente. Assim, eu acho que tem gestão de prática de fazenda, pensando mesmo com os desafios de conectividade, que a Daniele muito bem pontuou aqui, quando a gente pensa na utilização dos dados para predição, para uma melhor gestão, otimização de custo dentro da fazenda, até, por exemplo, assim, relacionamento de empresas, por exemplo, de insumos com o produtor, para uma melhor sugestão do que aplicar, quando aplicar. Então, acho que tem um espaço muito grande, um apoio para o produtor na comercialização da produção, também tem espaço para essa utilização, e ela, obviamente, pode ir muito além, até o ponto dela identificar a utilização de GenAI para identificação de anomalias, doenças nas plantas.
Então, assim, a gente já tem visto, inclusive, algumas startups fora do país, não me recordo nenhuma na região, fazendo um trabalho, por exemplo, de identificação de conversas das plantas, traduzindo numa linguagem não técnica, que a planta conversa. Então, eles conseguiriam pegar essas informações através do feedback recebido da planta e aplicar algoritmos que consigam traduzir isso em melhores práticas a serem aplicadas. Então, a gente está levando a agricultura de precisão com esse tipo de tecnologia num nível absurdo em termos de potencial. Agora, de novo, precisamos pensar como a gente começa a aplicar isso aos poucos, e eu acho que as principais ações estão relacionadas a manejo e à gestão da fazenda. Eu acho que essas são ações imediatas e que eu acho que trazem ganhos significativos já de bate-pronto para o produtor rural. Boa, obrigado por compartilhar a visão, Brian. Pessoal, a gente chegou ao fim, são 11 em ponto agora do nosso tempo. Teve bastante interação, uma pena que não vai dar para responder todas as perguntas. Espero que várias delas estejam respondidas aqui no próprio material. Recomendo que vocês façam o download, o material ficou bem interessante. Quero agradecer demais a participação da Dani e do Brian conosco aqui. Deixar para eles fazerem as últimas considerações e a gente vai caminhando aqui para o final da nossa live. Obrigada, Dani. Obrigada, Brian. Foi um prazer dividir aí com vocês esse painel. E é isso, estou bastante feliz, o estudo está bem legal, então, pessoal, usufruam ali das informações, que tem muita coisa interessante. Obrigada. Também agradecer, feliz em estar aqui representando a Bung, como falei, agradecer a todo o time da Bung, principalmente lá André, Daniela, que são responsáveis pela área de estratégia de ecossistemas, lideram esses processos, organizaram todo esse relatório. Acho que isso é super relevante e, de novo, feliz demais em a Bung fazer parte de um estudo tão significativo como esse. E como o Daniel falou, usufruam do material, tem muita informação interessante que pode ser utilizada. Estamos abertos à colaboração. Os nossos links também vão ficar à disposição para que vocês possam interagir com a Bung e utilizar essa construção de ecossistema como algo poderoso para transformar o agro. Muito bom. Brian, Dani, muito obrigado. Pessoal, todo mundo que participou conosco hoje, muito obrigado. Toda a equipe da Bung e do CNA que estiveram conosco aqui também ao longo da live, toda a equipe da Liga que trabalhou nesse material. Espero que vocês gostem do resultado final. Qualquer questão, a gente está disponível aqui nas redes, nos nossos canais de contato também, nos procurem. Um abração, bom dia para todo mundo.